Jesus, terapeuta e cabalista, por Mário Sates. Tradução Euclides Calone. Editora Ground. Abre aspas. Mas ele falava do templo de seu corpo, porque vós sois o templo vivo do Deus vivo. Fecha aspas. João capítulo 2, versículo 21, e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Malhut, reino. Embora se mencione uma 11ª e misteriosa Sefirá, Da'at, que sintetiza e resume a comunicação entre os 32 canais da Árvore da Vida, o Sefer Yetzirah só fala de 10 números primordiais, de acordo com o número dos 10 dedos, do quais 5 estão frente a 5, e a pessoa do único posta-se exatamente no meio. 10 e não 9. 10 e não 11. Insistência que sem dúvida alude ao iode, o ponto, a 10ª letra, origem gráfica de todas as demais. Foi através de seu poder que a mão gravou os mandamentos e os versículos. Assombroso jogo de espelhos analépticos e prolépticos que recupera o peso do passado para refiná-lo à luz da reflexão e antecipa o etéreo por vir para fixá-lo no objetivo de nossa vontade. A árvore da vida distribui uma mesma luz, servindo-se de um único e veloz ponto que atravessa cada uma das sefirot e, desprismatizando-se, revela o múltiplo da realidade. Nesse diafragma sefirótico, Malhut, o reino, é o fio de terra que previne os excessos do relâmpago. O mundo vermelho que o iniciado, soprando como o vibreiro ou passando pelas fráguas de seu trabalho cotidiano, levará ao branco, devolvendo a nosso planeta a consciência de sua origem estelar. A Terra, por sua gravidade, é vermelha e perigosa. O céu, especialmente na hora matutina de sua dilatação, é de um branco deslumbrante, levitador. Novamente nos encontramos diante das cores simbólicas do Mestre de Nazaré. O Adão bíblico era e é Adão, vermelho. Sua natureza vegetativa está determinada pelo mistério de seu sangue e pelo parto em meio ao qual, ferida simbólica, é separado da mãe e também do invisível. Este Adão natural vive, por assim dizer, em estado de ignorância até o momento de descobrir sua verdadeira dimensão, sua sobrenatureza. De certo modo, o retorno da matéria-mãe à energia-pai é o regresso, de todas as letras, a seu iota, a sua concavidade primogênita. A viagem da periferia ao centro, cujo objetivo máximo é redescobrir o que a alquimia chama obra ao alvo. Essa é a cor luminosa e até incandescente da transfiguração que acontece, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 29, no monte elevado, presumivelmente o Tabor. Abre aspas. E aconteceu que, enquanto orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura.
Fecha aspas. Ao leucós, ou branco, grego, corresponde a hilbin, hebraico, traduzível por embranqueceu, palavra que por sua vez contém o coração, leb, mas também a chama, lahab, e o nahal, ou condutor. Por essa experiência, o filho, verdadeiro fio condutor, conecta os homens com a fonte do Pai, que reconhece a filiação dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Lucas capítulo 9, versículo 35. Se repassamos com atenção as características da cor vermelha em comparação com as do branco, detectamos, do ponto de vista da Kabbalah, uma notável correlação de sua estrutura semântica. Enquanto que o vermelho é portador do dam, sangue, o branco o é de leb, coração. Feita essa constatação, o que há de comum entre o sangue e o fogo, o vermelho e o coração? Ou melhor, o que nos dizem as letras restantes, Aleph no vermelho e Lamed no branco, pois que juntas formam a palavra Ele, Deus, cuja cifra correspondente é 31, Aleph e Lamed, Aleph 1, Lamed 30, número significativo que é apenas um pouco menos do que os 32 caminhos. Diferença pela qual se descobre que, para alcançar o divino, o homem deve subtrair-se a si mesmo, degradar cromaticamente seu tom até chegar ao branco, zona em que a aprendizagem se torna contínua, generosa. Comprovando-se o que diz o Corpus Hermeticum, abre aspas, que mais posso dizer-te, meu filho? Só isto. Uma visão simples se produziu em mim. Saí de mim mesmo e me revesti de um corpo que não morre. Já não sou eu mesmo. Já não tenho cor, nem sou tangível nem mensurável. Tudo isso me é agora estranho. E já não posso ser visto com os olhos físicos. Fecha aspas. O que chamamos saída ou êxtase acaba ali, no branco, na transparência. Uma vez vivida essa experiência fulgurante, isotópica, tão fugaz quanto maravilhosa, Malachut, o reino, e Keter, a coroa, fundem-se. Percorridos os números e as letras que articulam o vasto mapa dos livros sagrados, explorando o mundo que não tem ponto de apoio para a cabeça, mas sim para os pés, ingressamos na dimensão do êxtase e entramos, depois de haver saído de nós mesmos, no espaço real e complementar deste em que está nosso reino. Na 10ª Sefirá, o reino ou Malhut está a Adão, a terra, com que o Criador modelou o primeiro Adão. Temos de supor que se trata de uma terra avermelhada, porque em ambas as palavras está a raiz dam, sangue, que dera nascimento à lenda do Adão vermelho. É, de fato, a cor terra, o pardo do sangue seco, como o cinza e o preto,
alude ao resultado das sucessivas degradações da matéria viva. O carvão, a turfa, o húmus e, sobretudo, o estrume ou o lodo eram para os alquimistas excrementos do fogo. A escória que restava quando todo o processo metamórfico havia terminado. Em seu tratado sobre simbolismo das cores, Portal associa Rum, o pardo vermelho da terra, ao inframundo, pois, segundo Plutarco e Deodoro da Sicília, este tom evoca um espírito opressor e violento. O Tífon, ou Sete egípcio, assassino de Osíris, o deus que morre e renasce. Tífon era, para os gregos, como Sete para os sacerdotes do Nilo, um gênio monstro procedente da Torre da África, filho da terra e de Tártaro. De suas coxas para baixo era um enxame de serpentes, e seus braços e mãos também sustentavam ofídeos, pois como senhor das tempestades, isto é, da caótica vida contrária às leis apolíneas e celestes, lança ao chão tudo o que ansiava elevar-se. De certo modo, tocar a terra é cessar de se mover, é petrificar-se. Aterrissar é deter o voo. O animal que simbolizava Tífon, Sete, o Satã hebreu, o fixador por excelência, o que agarra, era o burro, o asno, e para os egípcios, observa Portal, esse animal representava o homem que nunca havia saído de seu país, que estava fixo em suas crenças e submisso a seus limites, apegado excessivamente aos preconceitos, ao concreto e tangível da terra. Os hebreus, por sua vez, davam ao asno o nome de Ramor, vocábulo cujas letras contêm, como se vê, a cor rum, pardo vermelho. Enquanto no âmbito egípcio o asno não só era o modelo do ignorante, mas também o do escravo, entre os judeus, Ramor tem a ver com Homer e alude à matéria-prima, a matéria sem modelar, que arde, queima e borbulha no antro do amorfo. Seu nível da pré-forma, do confuso, mas também deve e pode ser considerado como o tesouro da argila, a fertilidade do limo a partir do qual se erguem moradas e os seres que as habitam. Em seu famoso conto O Asno de Ouro, Apuleio narra a história de um jovem transformado em asno, Lúcio, que desde o aposento sensual de uma cortesã até a contemplação mística diante da deusa Ísis, graças à qual volta a ser homem, atravessa as sucessivas provas da iniciação. A parábola de Lúcio nos ensina que o verdadeiro estado humano é uma recuperação, a redescoberta de uma realidade espiritual sob a trama e desdobramento dos sentidos. Concordando com esse simbolismo, durante a Idade Média, o asno e o burro aludiam ao monge preguiçoso, lerdo e incompetente. Considerado como o arauto de Saturno, o asno é também um ouro invertido, um chumbo não refinado. A localização de toda essa constelação de símbolos em torno de Malhut, a Terra, é exata. Dos três elementos que se correspondem com os três primeiros níveis da árvore sefirótica, fogo, ar e água, se veem envolvidos pela quaternidade da Terra, contidos e distribuídos por ela. Keter, a coroa, é um modelo do cosmos áureo incrustado de estrelas.
Ali, tudo floresce. Tudo se abre ante a luz do Ein Sof, do insondável e infinito. Mas em Malhut, vemos o mundo da raiz, do tortuoso, da dissolução mineral, o reino dos tempos. Podemos seguir as pegadas, contar os passos de Malhut, mas os caminhos do pensamento, em Keter, são invisíveis. Enquanto o pé é todo apoio, descarga, contato, a cabeça vive de sua aura. Céu e terra, cabeça e pés, então na mesma relação de polaridade que o ouro e chumbo. O Zohar sustenta que, abre aspas, a pele do homem representa o firmamento que se estende sobre tudo e cobre tudo como um vestido. Fecha aspas. Dado que Saturno encarna em nossos ossos, a viagem da pele à medula óssea equivale a uma queda nas articulações do tempo, uma enzomatose. E continua o Zohar, abre aspas. Assim como no firmamento vemos diferentes figuras formadas por estrelas e planetas falando-nos de coisas ocultas e de profundos mistérios, assim também sobre a pele que envolve nossos corpos existem linhas e formas que podem ser vistas como se fossem estrelas e planetas do corpo. Fecha aspas. Transparência em Keter e opacidade em Malhut podem ser entendidas, além disso, como o ígneo, hiperativo, e o sólido, receptivo, estático. Entre a primeira e a última Seferá estão os matizes, as polaridades, as gradações. Se dividíssemos a palavra que dá início à Bíblia, no princípio, Bereshit, em duas, e locássemos seu espelho, Rei, à altura de Keter, obteríamos sábado, ou Shabat, na esfera de Malhut. Sábado, em hebraico, é Shabtai, Saturno, o que nos permite inferir que, na verdade, a face oculta do chumbo saturnino contém a luz que nos observa, o resplendor supremo, o princípio de identidade. Na língua alquímica, Saturno é chamado o velho, o antigo, o pai da pedra. Um texto de Isaac, o holandês, citado por Evola, explica que, abre aspas, de Saturno procede e se faz a pedra filosofal, fecha aspas. Não há segredo maior que este, que a pedra se encontre em Saturno, já que no Sol vulgar, quer dizer, nas faculdades intelectuais da consciência externa, não encontramos a perfeição que se encontra em Saturno. Em seu interior, e nisso concordam todos os filósofos, o Sol é ótimo. Em seu interior, Saturno é a pedra que os antigos filósofos não quiseram nomear. Não lhe falta nada, senão que se o depure em sua impureza. Há que purificá-lo e retirar o conteúdo de seu interior, quer dizer, extrair seu vermelho, e então será um sol ótimo. Sublinhamos vermelho, porque essa era a cor e é a cor do homem natural, que deve ser tratado para que se produza seu branco mediante sua solarização. Malhut corresponde ao nível em que a ciência hermética, a agricultura celeste, e Saturno é senhor da agricultura,
situa o caput mortum, ou precipitado. Por notaricon, pode-se ver na mesma palavra hebraica malchut outras duas. Kol, todo, cada, e mavet, morte. E também a palavra mol, purificação. Se buscarmos a gematria dessa sefirá, Mem, Lamed, Kaf, Vav, Tal, 496, totalizando, que somados dá 19 e que somado dá 10, veremos que em si mesma resume todas, que é o fecho, o colchete de toda a árvore da vida. Escreveu Bem em seu designatura, abre aspas, o paraíso ainda está na terra, mas o homem está longe dele até que se regenere. Então poderá nele penetrar segundo o modo de sua reintegração. E ali o ouro está escondido em Saturno, sob formas e cores desprezíveis e muito diferentes de seu estado normal. Fecha aspas. Se reconvertermos a cifra 496, número de Malhut, em letras, encontraremos a palavra Tzavat, Tzad, Vav, Tal, que significa pegar, aderir, unir. A Sefirá do reino é simultaneamente o lugar da semeadura individual do grão e, por isso, da separatio, o espaço que ensina a únio. A colheita da obra é realizada no mesmo lugar da semeadura. O Zohar nos diz que, abre aspas, Adão foi feito da mesma terra de que foi construído o santuário, e a terra em que estava o santuário era a síntese dos 4 pontos cardeais do mundo. No momento da criação, esses pontos estavam unidos aos 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Ao mesclá-los, Deus criou um corpo que era a imagem dos mundos superiores. Assim, dizemos que o corpo é composto pelos elementos de mundos superior e inferior. Os 4 elementos primordiais constituem o mistério da fé e são a origem de todos os mundos. Ocultam os mistérios das hóstias celestiais. Fogo, água, ar e terra, os quais são símbolos do supremo mistério. No momento da criação do homem, Deus formou o corpo da terra sobre o qual esteve o santuário terrestre. Quando o ser humano foi feito do pó terrestre, os outros 3 elementos vieram e pediram para serem incluídos também. É assim que o homem representa todos os elementos. Fecha aspas. A regeneração que Bem e a Kabbalah postulam e que os terapeutas ou curadores de si mesmos buscavam, nasce de uma morte simbólica, seguida por uma ressurreição real. Como a transformação do grafite em diamante, a do homem natural em homem espiritual supõe a existência de uma pressão contínua capaz de endurecer o suave e clarificar o obscuro. Em nosso ponto de vista, essa mudança é, na verdade, uma ressurreição cotidiana dos sentidos que acontece agora e sempre, a cada instante. Contudo, não é fácil captá-la
já que para o Zohar, abre aspas, a essência de Deus está tão distante, acima da inteligência do homem ou dos anjos, que ninguém pode chegar perto o bastante para contemplá-la. Os seres que vivem aqui embaixo dizem que Deus está no alto, enquanto que os anjos no céu dizem que Deus está na terra. Fecha aspas. Ideia idêntica aparece refletida no texto gnóstico A Sabedoria de Jesus Cristo, que conta que os discípulos, reunidos numa montanha pouco depois da morte do Mestre, veem aparecer, abre aspas, o Redentor, não sob sua forma original, mas em espírito invisível. Porém, sua aparição foi a de um grande anjo de luz. Fecha aspas. Ante o pasmo de seus seguidores, Jesus promete ensinar-lhes mistérios relativos ao universo e a seu destino. Que maior mistério pode se aprender que o de dar-se voltas para encontrar aqui e agora o reino dos céus que os anjos não veem acima, mas embaixo, à altura de nosso horizonte? Na configuração química de nosso organismo, o carvão ocupa um lugar de destaque. A qualquer momento, uma faísca pode dele extrair chamas. É ele a raiz básica de nossa quaternidade biológica e, por seu ciclo, que faz parte de quase todos os tecidos vegetais e animais, viemos do negro e vamos adquirindo vida para o vermelho. Irmão maior entre os 4 elementos que compõem o citoplasma, o carbono aparece em estado puro no grafite, de grafeno, lápis, e também no diamante, relacionados entre si polimorficamente, visto que possuem os mesmos átomos nas mesmas proporções. Mas assim como no primeiro tudo é brando, dúctil, e seu ordenamento interior hexagonal, recordemos que o homem foi criado no 6º dia da semana e que por isso é comparado à letra Vav. No segundo, o diamante, os átomos estão ordenados em tetraedros, constituindo a substância natural mais dura que se conhece, a tal ponto que seu nome deriva de Adamas, o invencível. Na tradição tibetana, o diamante é filho do raio e denominado Vajra. Na árvore da vida, conforme vimos, a energia que procede de cima zigue-zagueia como um relâmpago através das 10 Sefirot. Essa isomeria surpreendente nos diz que entre a opacidade e a transparência, entre o homem natural e o sobrenatural, há identidade de substância na composição, mas configuração e propriedades diferentes. A virada do hexagonal ao tetraédrico, da inconstância à constância, não se pode dar sem um esvaziamento prévio. No primeiro caso, num estágio que poderíamos chamar de grafítico, o homem se percebe como escritura, como puro signo entre signos. No segundo, lendo-se a si mesmo, consegue decifrar os símbolos. O ser adamantino é o que conciliou os opostos. O que encontrou aqui na Terra, após a queda do raio, a pedra angular que os alquimistas alemães chamaram Eckstein. Disse que o diamante afasta a cólera
e mantém os esposos unidos, quando na realidade essa propriedade tem de ser atribuída à sua constante transparência, a luz que vai e vem sem que nada nela interfira. Muitos textos falam do grafite como de um chumbo negro, cuja morada é a terra profunda, maleável, mas frágil, enquanto que o diamante está no círculo dos círculos da coroa, em Keter. Em hebraico, carvão é paham e diamante yahalom. A diferença geométrica entre ambos, P, Het, Mem e Yod, Rei, Lamed, Vav, Men, dá um. Para ir da obscuridade à luz, é dito com insistência: há que sobrar, subtrair. O Yetzirah aludia ao movimento das 10 Sefirot como uma onda expansiva que vai e vem. Abre aspas. Fixa seu fim em seu começo e seu começo em seu fim, como uma chama fixada num carvão. Fecha aspas. Diz o primeiro parágrafo do capítulo 3. O diamante, ainda que talhado e transformado em brilhante, não deixa em nenhum momento de ser carbono. Enquanto suas ligações são covalentes e muito fortes, as do grafite, apesar de seus átomos estarem dispostos em lâminas estreitas, têm entre si ligações fracas. A transformação da debilidade em fortaleza é tarefa de anos e inclui frustrações, recaídas, desalentos e melancolia. Se não fosse assim, não haveria aprendizagem, caminho a percorrer. Disse que alcançar o reino depende tanto da orientação proporcionada pela coroa, a partir de cima, quanto de se saber com exatidão qual será nosso campo de ação. Malhut, a Sefirah, em que cada coisa morre à sua hora, dando lugar a toda espécie de fenômenos de difração e dispersão luminosa, necessita de uma vontade férrea para transformar o terreno em âmbito propício. Com frequência pode-se ler nos textos dos círculos cabalísticos que o reino é também o lugar de Shekhinah, ou divina presença. Sensível, Malhut está ligado à expansão circular, assim como Keter o está à concentração pontual. Dado que a divina presença é vista como símbolo da comunidade de Israel, ou como uma parcela de iminência no seio da transcendência, ela encarna no Shabat, único dia feminino entre os 7 mencionados no Gênesis. O valor sagrado que se atribui a esse dia é comunicado a Malhut via gematria, já que o número total da Shekhinah, Shin, Kaf, Yod, Nun, Rei, 385, somados 16, 1 mais 6 igual a 7, alude ao dia do descanso, ao dia da contemplação. Se em nosso estudo decidíssemos deter-nos na cifra 385 e a convertêssemos em letras, obteríamos a palavra safá, língua. A partir daí se pode dizer que, como os pés levam o corpo, assim a língua leva o espírito. Embaixo, no reino, está sua máxima expansão. Em cima, na coroa, a beleza de seu silêncio. Em cima
Entre Keter e o Ein Sof, a onisciência é tal que cada gesto, cada atitude, cada propósito se dissolve em luz. Embaixo, cada propósito, cada atitude, cada gesto se sintetiza na palavra. Em hebraico, não há coisa, davar, que não seja uma forma verbal. Davar. Quando se percorreu a elástica sintaxe, canal após canal, e a marcha se torna mais e mais lenta, não por cansaço, mas porque a transformação do corpo em tempo do espírito assim o exige, o pé se torna tão livre quanto a cabeça, tão alado como os cabelos, e a cabeça conhece o fim de todos os seus caminhos. Se Keter é o espaço da captura, Malachut o é da entrega. Inversamente, para que em Malachut haja captura, no sentido de aquisição de conhecimento, é preciso compreender o que significa renunciar na cabeça, deixá-la fluir. O princípio dessa compreensão convoca a humildade, a descida do mais alto ao mais baixo. Assim o demonstra a lavação de pés descrita por João, capítulo 13, versículo 3. Abre aspas. Sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou-se a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não sabes agora, mas sabê-lo-ás em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se. Está inteiramente puro. Fecha aspas. O pé é o último que deve ser lavado, mas também o primeiro que deve levar em consideração aquele que se dispõe a caminhar para si mesmo. O que vai entrar na região das sombras, no inframundo, leva à humildade, a dor assumida como cauterização para a mente desperta pela ferida causada pela perda do ego. Jesus assim explica o que realizou. Abre aspas.
Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor. Vos lavei os pés. Vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior que aquele que o enviou. Fecha aspas. Acrescenta João capítulo 13, versículo 12. Isso significa que todo o corpo é igualmente importante, que o último, o pé, vale o que vale o primeiro, a cabeça, para que a missão do organismo único se cumpra. Nessa passagem evangélica, Jesus supera o mito edipiano de um personagem que, lembremos, tinha os pés inchados. O mote do herói grego não significa, comenta Diel, outra coisa senão uma exagerada vaidade, já que o pé é também símbolo da alma. Édipo quer matar seu pai. Jesus deseja levar todos a ele. Édipo quer o poder deste mundo. Jesus, o saber do outro. Em Édipo se cumprem passo a passo as prerrogativas e também as desgraças de sua condição real, principesca, vermelha. Transcendendo-as, Jesus encontra seu destino branco. É filho do Altíssimo e, na terra, um amável hóspede, como queriam sê-lo os terapeutas. A crer em suas palavras, mais um no coro solar. Precisamente ao recordar a passagem do Mar Vermelho, tal como a narra o livro do Êxodo, Fílon de Alexandria comenta, abre aspas, e tendo contemplado e vivido tais coisas, homens e mulheres igualmente possuídos de divino fervor, formaram um só coro e cantaram hinos de ação de graças a Deus, seu Salvador, dirigindo-se aos homens o profeta Moisés e às mulheres a profetisa Maria. O coro de terapeutas e terapêutridas, imitação fidelíssima daquele, combinando em cantos que se complementam e respondem, a voz grave dos homens com a mais aguda das mulheres, produz um concerto harmonioso e realmente musical. Formosíssimos são os pensamentos, formosíssimas as palavras, e majestosos os membros do coro. A meta dos pensamentos, palavras e membros do coro é a piedade. Desse modo, embargados por uma nobre embriaguez, continuam até o amanhecer, sem que a cabeça lhes pese, nem os olhos se fechem. Antes, mantém-nos bem despertos. Mais ainda, voltados para o Oriente, ao verem o sol surgir, elevam as mãos aos céus e suplicam para ter uma feliz jornada
e para alcançar a verdade e a clarividência. Fecha aspas. Ainda que seu reino não seja deste mundo, como disse Jesus a Pilatos em relação à vaidade da luta pelo poder, João capítulo 18, versículo 36, Malhut se torna firme quando o discípulo está a cada instante onde deve estar, suspenso sobre Da'at, a Sefirá invisível, bailando entre o coração e o cérebro.